Fala aí, pessoal do Red Alerta. Hoje a E gente tá aí? aqui. Tá perfeito, Tocaia. Hoje a gente tá aqui com o senhor Tocaia, o FF Tocaia. Tocaia, qual que é o seu nome, sua idade e seu apelido no jogo? Fala pra gente. E aí, beleza? Tranquilo, Tocaia? É nóis. Coraçãozinho primeiro, né? Tá certo. Meu nome é Matheus Tonaco Xavier e eu tô com 21 anos, 21 anos. Tá. 48. Eu tenho 48. Perfeito. É, eu uso o nick de UFF Tocaia e eu comecei a jogar, acredito, em 98. Já tem uns 25 anos que eu jogo Red Alert. Mas não continuamente, né? Paro 1 ano, 2 anos, já parei 3 anos e depois volto. Então, assim, mas que eu comecei a jogar foi lá na época dos videogames mesmo. Certo. Então, quando você começou a jogar foi em 98. E o que que te atraiu pro jogo? Na época, na verdade, eu comprei meu primeiro videogame, eu tinha 7 anos de idade. E desde os 7 anos eu nunca mais parei de jogar. Então, eu sempre tive. E eu gosto de jogos de estratégia, eu sempre gostei. Então, o Red Alert, como era um jogo de estratégia, na época eu jogava muito Age of Empires, eu sempre joguei muito Age of Empires. Aí eu achei um jogo que era de estratégia, era um pouco diferente, que era mais moderno, não era estilo medieval, e comecei a jogar e me identifiquei. No início a gente pegava as televisão e pegava um cabo e conectava no outro videogame e já fazia uma LAN naquela época, a gente não tinha acesso à internet, computadores ainda. Então, eu morava em Belo Horizonte, né? E a gente ligava para os amigos, reunia todos numa casa, cada um levava a televisão e ali a gente fazia um torneio já, antes mesmo da gente ter muito acesso à internet, igual Ent- tem a facilidade que é hoje. Entendi, utilizava, chamava o cabo link, né? Pra ligar os Isso, videogames, os PlayStation, isso. certo? Tocaia, já falando em habilidade, né? Como que você, primeiro antes de falar em habilidade, né? Qual estratégia que você gosta mais de utilizar e o que que você usa para desenvolver elas? Tem alguma coisa A específica? estratégia que eu mais gosto é cachorro, flamer e avião. Se eu puder jogar, eu jogaria só com os três. Ente- Na verdade, quando eu era mais jovem, eu tive alguns problemas com game. Porque tudo que eu ia jogar eu queria ser o número um, e eu queria ser o número um do mundo. E aquilo me tomava muito tempo, e eu passava as noites, às vezes, sem dormir jogando, e com a experiência de vida e filhos e a rotina do dia a dia, eu tive que fazer uma opção. Não conseguiria mais ser o melhor, mas também não queria ser o pior. Então, hoje, realmente, o meu foco é só diversão. Por mais que as pessoas às vezes não acreditam, quando eu estou jogando aqui, às vezes eu estou xingando, eu sou uma pessoa que não falo palavrão, eu não uso nenhum tipo de palavrão na minha vida, eu não xingo, eu não escrevo, eu não faço nada. Mas no jogo eu extravaso, eu dou risada, eu estou xingando os caras, estão achando que eu estou passando mal e eu estou do lado de cá passando mal de tanto rir, é um lugar que eu entro para divertir, né? Então, às vezes as pessoas acham que você está nervoso, que você está quebrando o computador, e eu estou passando mal de rir aqui. Então eu gosto de avacalhar. Quem joga comigo aí, os gringos aí, eles sabem que se fizer raivinha, que você é um noob, não sei o quê, eu vou zoar alguém mesmo, é que eu faço questão e os caras não ficam nervosos e eu passando mal de rir. O meu negócio é sorrir no game. Se não for para divertir, para mim já nem serve. Tá certo, seu Tocaia. Só fazendo raiva nos outros, né? Se irritar você, acabou. É minha missão, né? Tá E eu achei certo? interessante que no início, quando eu comecei a entrar no chat, a gente jogar, eu era expulso o tempo todo, por eu ser um noob, né? Eu não tenho vergonha de falar que eu sou um noob, porque eu não me considero nem Inter, eu jogo realmente por diversão. Mas por brincadeira, por diversão, eu acabo participando do Red Alert Mundial, isso que eu acho interessante, você está conectado com pessoas do mundo todo, tem alguns que você não tem afinidades, outros você tem. Os que você não tem, talvez eles estão te zoando e você não sabe se é sério ou se não é. Então, o mundo virtual é isso aí, não dá para você tomar alguma decisão no campo pessoal e guardar isso para você, né? Então, Per- realmente, a gente brinca, conversa, muitos não contam nem o nome pelo jogo. Às vezes você pergunta para o Nick, qual que é seu nome? E o cara não te responde de jeito nenhum, ele não gosta de falar nada. Você só tem acesso ao país que mora porque fica escrito lá, geralmente, o servidor.
Mas é um direito do cara também, e também não faz diferença na nossa vida, né? Cada um tem que ter os seus limites e tudo. Então, mas é tranquilo. Eu vejo muito numa perspectiva mais de diversão. O game, para mim, é totalmente diversão. Certo, certo. Também acredito nisso, né? Acho que o jogo aqui, você vê o pessoal brigando, ficando estressado, não pode ser o principal objetivo esse. O principal objetivo aqui que eu vejo é o quê? É fazer amizade, divertir, gastar essa hora para tornar o seu dia um pouco melhor. Se for para piorar, nem compensa, nem perde tempo, né? É, exatamente. Perfeito. Seu Tocaia, senhor Tocaia, o FF Tocaia. Como que você avalia sua habilidade? Você prefere mais construtor, ser builder ou ser mais tanker? O que que você acha? O que que você prefere? Até esses dias eu jogo muito bagunçado. Eu não sigo uma cronologia, e aí o jogador fica chateado comigo por isso. Eu não jogo nem de tanque, nem de builder. Tem hora que eu acho que eu nem jogo. Eu sou slow, devagar. Faz os Mas dois. eu tenho optado a partir de agora de fazer o jogo correto como builder, de Certo. fazer a ordem correta, de ter aquele segmento, porque é uma forma também de, senão as pessoas vão chegar a um ponto vai querer parar de jogar comigo, porque eu não sigo uma lógica. Se o jogo tem uma lógica, eu também tenho que levar um pouquinho mais a sério. Então, eu comecei a seguir a cronologia, mesmo se a gente perder, as pessoas não vão ficar chateadas porque eu joguei da maneira correta. Então, tem que ter empatia também com os caras, para você não ficar só tomando taca, que nem diz, né? Perdendo. Perfeito, seu Tocaia. E qual que é o seu mapa favorito no Red Alert e por que que você prefere esse mapa? Eu sou o rei no rasta, não tem para ninguém ali não. Porque eu não desisto. Então, às vezes, quando eu vejo que o cara está aproximando e que eu não vou conseguir, eu já saio dali com 2, 3 bases e já estou instalado e fico lá só enrolando, metendo barraco, e o cara acha que eu estou morrendo e eu estou só crescendo em outro lugar. E se Entendi. ele assustar, eu já estou invadindo a base dele, ele achou que me destruiu e eu ataquei ele. Então, o Rasta é um mapa que dá oportunidade de você nunca ser destruído, você sempre tem a oportunidade de crescer nele. Por isso que, para mim, ele é o número 1 e é o que eu mais divirto. Hum, Então, e eu divirto fazendo raiva nas pessoas. A primeira coisa que eu gosto de criar no Rasta é o radar. Porque eu abro o mapa e aquele que saiu para atacar pode saber que aí o meu nick ele vai fazer sucesso. Por isso que eu sou chamado de Tokai. Você deixou a base dele aberta, eu vou lá destruir mesmo. Pode falar que eu sou covarde, que eu sou isso, que eu sou aquilo, eu não tô nem aí. Então, no Rasta, eu me considero, é o mapa que eu acho que eu jogo melhor. Porque se certo. brincar, eu vou destruir. Mas o mapa que eu mais jogo continuamente é o P4. Eu Per- gosto muito do P4. Entendi. No Eu não, Rast, e o mapa que eu mais odeio é o Aron. O Rasta, Aron o Rasta grande, mas eu acho ele chato porque ele é o contrário do que eu consigo fazer no Rasta normal. O Rasta normal, eu morto, eu sobrevivo. E no Rasta Aron, eu morto, eu tô morto. Eu hum, não tenho para onde escapar. Então, eu sou o fujão, né? Vamos entendi. colocar assim. Tá E no certo. Rastaron, eu não consigo fugir, eu não consigo renascer. O meu intuito é sempre sobreviver e atacar e crescer. Então, Certo. eu tenho um problema também que às vezes eu estou jogando e eu não desisto. Até alguns jogadores, alguns gringos falam assim: você não desiste nunca? Por que você não resina? Porque eu realmente, na minha vida também, eu sou assim. Eu não entrego os pontos e eu acho que é uma habilidade que eu tenho. Tá tudo ruim, eu falo que eu estou sempre melhor do que eu mereço, porque como eu trabalho com a mente humana, a nossa mente ela só devolve para a gente aquilo que você dá para ela. Se você dá frustração, você recebe frustração. Se você dá tristeza, você recebe tristeza. E eu só dou alegria para minha mente. Eu só coloco coisas saudáveis e ponho ela para trabalhar. Eu ponho ela para ser minha escrava. O contrário que a maioria faz. A maioria usa a mente para se tornar escravo dela. Eu uso a minha mente para ser minha escrava. Então, é um Certo. processo contrário, né? Certo, correto, seu Tocaia. Tem algum jogador que você admira, que você tem, gosta e o porquê? O FF Asmud, Ah, é eu nós? admiro ele como homem e como jogador. Ah, Porque, além de ser extremamente fino, é um cara guerreiro, é um cara verdadeiro. Eu acho que se você consegue desenvolver habilidades tanto no jogo como na vida pessoal, você está acima da média. Eu não estou no seu nível, porque eu xingo e falo coisas e apelo no jogo e na vida real eu não sou assim.
mas você consegue manter o padrão na vida real e no jogo, você realmente é o mesmo cara. Então, eu te admiro. Você realmente é um dos caras que eu mais admiro desde que eu conheci no Red Alert. Agora, eu, na verdade, assim, em termos de brasileiro, eu gosto de todos. Certo. Eu gosto de todos os BR, todos os UFF. Às vezes tem igual agora o FF voltou e fica lá umas conversinhas de BR. Eu me considero do clã do BR, porque, tipo assim, mas você é do FF ou você é BR? Eu sou brasileiro. O clã BR é brasileiro. Então, eu tô na sala dos BR, eu brinco com eles, eu chamo de noob, eu zoo, não fico com raiva de um, vocês ficam, às vezes, com brincadeirinha com o FF, isso pra mim não me atinge em nada. Então, assim, eu me considero do clã BR, mesmo não usando a tag, e também sou FF, então, para mim, isso não altera. Eu jamais vou conseguir ter inimizade com nenhum brasileiro que é BR, porque ele está no clã BR e eu não estou. Isso aí, para mim, não tem sentido, não tem fundamento. Mas, se for olhar numa perspectiva de brasileiro, eu acho que o brasileiro ainda tem que evoluir muito culturalmente. Por exemplo, esses dias até ocorreu algo que um colega nosso ficou chateado, porque começou a discutir com um gringo, nós não demos bola, e ele ficou magoado. E ele tem razão, porque o que acontece? Eu entro na sala lá, aí o pessoal, os gringos, estão tudo desfazendo de mim. Eu tenho um colega meu que me conhece, que joga todos os dias comigo, que às vezes é do meu clã, ele vê todo o que está acontecendo ali, ele não se posiciona, e às vezes esse cara é um pró, esse cara é respeitado, mas ele não manifesta, ele deixa os caras me chutar, me banir, me esculachar, e ele simplesmente finge que não está na sala. Então, também, eu acho que nesse sentido não tem como você não afastar desse cara um pouquinho. E isso, infelizmente, acontece. Então, esses caras também que são brasileiros e se acham que às vezes, um pouco babaca, eu também afasto e não dou muita trégua. Não fico com raiva, mas também não vou ficar de trelelê com os caras, né? Não perde seu tempo, né? Tá certo. Não perco meu tempo, exatamente. Tem algum conselho seu para dar para as pessoas que estão começando a jogar? Que querem ficar um pouco bons no joguinho, querem aprender a jogar, alguma coisa? Tem alguns caras que eles realmente são professores, que eles gostam de ensinar. O Rio é que é um cara que tem habilidade, ele gosta de ensinar os caras que entram. O GTR é outro cara que ele, para mim, realmente é um dos grandes professores do Red Alert, porque além dele saber ensinar, eu considero ele um jogador mais completo, tanto como tanque quanto builder. Eu considero um dos melhores jogadores do mundo, o GTR. E ele tem, nesse sentido, uma humildade muito legal, porque quando a pessoa pede ele alguma coisa, ele cria uma sala, entra com essa pessoa, perde várias horas do tempo dele para ensinar aquela pessoa que está começando. Um outro cara que eu vejo assim também, que tem essa habilidade, que gosta de ensinar muito, é o Cáceres, o professor, né? Certo. Então, o Cáceres é um cara que eu vejo ele evoluindo muito, tanto quanto jogador, quanto um homem que ele se torna cada vez mais maduro. Então, Certo. eu gosto muito de conversar com ele, porque eu acho que a maior nobreza no ser humano é ele reconhecer quando ele errou, mostrar que ele errou e mostrar que ele está mudando, que ele está se transformando. E o Cássio, ele tem isso muito nítido nele. É um cara que realmente eu mais já ficamos até sem conversar mesmo em game. Eu não acho que eu não suportava, ele não suportava, mas é um cara que hoje eu admiro e a gente conversa e ele me dá uns toques bacanas e a gente vai para o privado, discute ali, troca ideia. Então, realmente, ele é um cara que ele está me conquistando muito pela evolução dele como ser humano. Um cara que era extremamente explosivo, ainda um pouco mas é um cara que evolui muito, que busca melhorar principalmente como ser humano e cada dia eu admiro ele mais nesse mundo de jogos virtuais, né? É um cara bacana, um cara que eu faço questão de dizer que estou próximo a ele. Então, Tocaia, falando isso, você já mostra um pouco da sua participação junto com a comunidade de jogadores, né? Como que você descreve, no geral, toda a comunidade dos jogadores ali do Red Alert ali? Primeira coisa que eu acho na comunidade Red Alert é a organização. Os líderes, né, tanto do chat quanto do game em si, são pessoas que buscam sempre estar evoluindo, é muito organizado, você tem o prazer de divertir sem gastar dinheiro, né? Você não tem que pagar para estar nesse universo.
é muito organizado, tem tudo fundamentado, o robô que faz o trabalho também, eu acho o boot bem bacana. Então, assim, temos que fazer duas coisas: agradecer e elogiar. Eu acho que isso é o mínimo que nós podemos fazer. Agradecer aos líderes que mantêm, né, o chat do Red Alert no ar. Agradecer a eles, porque realmente eles proporcionam diversão para centenas e centenas de pessoas pelo mundo, sem custo, que eu acho também assim, muito bacana, porque tem muitas pessoas que jogam, não tem condição, às vezes, nem de estar pagando a internet. E eu, algumas partes da minha vida, já passei por isso também, de ter 2 mega de internet e ser chutado por não ter conexão adequada, mas eu não pagava para entrar. Então, isso eu acho que é fundamental. E, além de agradecer a eles, é realmente elogiar. Porque, por Certo. mais que pareça uma coisa boba, é uma coisa que leva diversão para dentro dos lares, né? É Entendi. uma coisa realmente bacana, fundamental. Certo. Tocaia, tem alguma unidade no jogo que você prefere, que seja sua unidade favorita de fazer? Exemplo, gosto de fazer cachorro, gosto de fazer bazuqueiro, tanque, flame, Tesla. Eu gosto muito de um sistema de defesa que eu sempre gosto de usar. Os bazuqueiros, eu acho que eles são fundamental, porque ele previne tanto o aéreo quanto o terrestre. Então, Hum. se você saber armar eles da maneira correta, você posicionar eles, esconder eles atrás de alguma construção, porque para eles não serem esmagados. Porque o que acontece? Por exemplo, no mapa P4, o intuito de o ataque, na grande maioria, é entrar para dentro da base e começar a cortar o ouro. Mas quando você posiciona os bazuqueiros em vários pontos estratégicos, enquanto os tanques vão passando, eles vão sendo destruídos totalmente e o cara não vai conseguir entrar. E ainda se tiver alguma Tesla junto, né? Então, eu acho realmente, para mim, do meu modo de ver, eu gosto muito de usar os bazuqueiros, eu sempre uso, né? Mas, voltando atrás também, como eu te disse, o pessoal segue uma cronologia que é do soldado, porque a maioria joga usando soldado e eu estou migrando para construir mais soldado também, para estar num padrão que as pessoas não vão sentir que eu estou estragando o game, nesse sentido. Mas Tem. como empatia mesmo, não como gosto pessoal. Como que você gostaria de ver o futuro do Red Alert? E você tem alguma mudança, sugestão que você gostaria de ver no jogo em si? Olha, a única coisa que eu gostaria de ver é os brasileiros num clã só. Fazer um clã de todos nós brasileiros, que fosse o FF, todos eles, ou que fossem BR, todos eles, mas que tivesse uma união, que aí entrasse os outros que saíram, Santiago, Fury, AK, a gente ter mais união e montar um clã só. E ali, assim, fazer uma coisa bacana, porque se você olhar, por exemplo, eu participo dos grupos, né, de WhatsApp, eu, Zu, Brinque e tudo, mas tem que ter um limite. Então, assim, na minha visão, acho que a gente tem que ter uma união dos clãs e ter um clã só brasileiro e forte, e automaticamente ele seria o maior clã do mundo. Certo. Porque se a gente juntar hoje os UFF com os BR, nós automaticamente vamos ser o clã que vai ter mais participante. E nós temos hoje, tanto nos dois clãs, ótimos jogadores. Né? Se você pega aí a GTR City, até te mas GTR Rio, Cáceres, tem vários mapas que tem cara que domina, tipo o Bolsonaro no Rush, ele é fera pra caramba. O Aprendiz tá jogando pra caramba. E tem o Hora Fulon lá, que é até de BH, joga pra caramba. Ninja joga bem, Animal, Blue. Essa galera toda joga pra caramba. A hora que a gente pega pra jogar a série, até eu jogo. Quando eu falo eu vou jogar a série, eu dou aperto, eu dou pressão. Então, assim, e tem uma turminha muito bacana agora. O BR tem um clã muito bacana, os caras super gente boa, humilde. Às vezes dá um atrito e a gente não entende porque é virtual. Acho que o cara não vale nada, mas todos os caras ali são tudo bom. Esse grupinho novo que a gente está conhecendo, alguns estão chegando agora. Então, assim, são pessoas que dão liberdade de você brincar, aceita alguma dica, alguma crítica, leva numa boa. Então, para mim, isso é o essencial. Eu, por exemplo, Hum. você falar do Clã BR hoje, assim, eu tô lá no grupo deles lá, converso, brinco e eu gosto de todos. No FF nem fala, porque a gente é amigo tem muitos anos, né? Assim, um dos jogadores que eu mais gosto e que eu tava sentindo muita falta dele é o Ninja. Eu gosto muito do Ninja. Porque o Ninja é um cara que joga e ele não é de te criticar.
Se você falhar e fala, acontece. Então, assim, então é um cara que eu tenho um carinho muito grande. O animal, eu converso com ele, eu nunca, mesmo eu afastado, eu sempre converso com o animal também. Conheço você pessoalmente, conheço o Rio, o Magno é um cara que está afastado agora, mas eu gosto muito do Magno, é um cara excelente também. Então, assim, no meu modo de enxergar, eu acho que a gente tinha que ir afinando a ideia de virar um clã só. Ou Certo. transformar tudo em BR, ou transformar tudo em UFF, a gente tirar essas diferençazinhas e todo mundo usar o mesmo clã. Eu acho que ficaria bem bacana. Perfeito, Tocaia. Entendi seu ponto, muito bom, cara, tá certo. Também penso dessa forma de se unir, é a melhor forma de da gente conseguir crescer, inclusive ter relevância e destaque ali no jogo. Que igual se você pegar só a gente, os brasileiros, né? Tem medalhista, tem cara que tá muito bom ali no jogo, bateria de frente com os melhores clãs que tem hoje no jogo também. Com E certeza. Tocaia, para finalizar a nossa entrevista aí, pro pessoal do Red Alert que tá te conhecendo, todo mundo que vai ver isso aí no mundo inteiro, né? Deixa um recado seu para a comunidade do Red Alert aí, o que que você tem para falar pro pessoal aí, para todos no geral. Que a vida é curta e que a maior habilidade que um ser humano consegue realmente conhecer na vida dele é saber que a vida dura um dia. Eu vivo apenas um dia. O que passou ontem para mim não significa mais nada, mesmo que seja uma vitória ou uma derrota, e eu não deixo de viver meu hoje pensando que vai chegar amanhã. Esse é o maior dom e o maior milagre que eu acredito que o ser humano possa conseguir na vida. É viver hoje. Acordou triste? Fala, eu acordei triste, mas eu não vou destruir meu dia, porque é a única coisa que eu tenho. E você tem que lutar para modificar ele. Tá devendo? Não se envenena com as dívidas, usa a sua inteligência, faz um parcelamento, conversa, tenha diálogo, tenha sabedoria, porque a vida dura um dia só. Então, eu vejo hoje que o maior adoecimento do ser humano é ficar preso no passado ou então deixar de viver agora preocupado com o que vai acontecer para frente. E a vida está passando e a maioria não está vendo. Para encerrar, Certo, seu Tocaia. o amor sempre Perfeito. é a coisa principal que eu acho que a gente tem que ter, tanto em jogo quanto na vida pessoal, porque a dor, ela é dor em qualquer sentido, e o amor, ele é amor em qualquer sentido. E é isso que importa de verdade, né? Perfeito. Valeu, comunidade do Red Alert. Hoje tivemos uma entrevista aqui com o senhor Tocaia e nos vemos no campo de batalha lá, hein?